Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Quero compartilhar uma palavra profética. O Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, praticamente, ele deixou esta palavra, uma profecia autêntica sobre as coisas que brevemente, em suas palavras, devem acontecer. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Pelo que penso, o capítulo 24 de Mateus é exclusivamente ao povo judeu. É claro que Deus tem 3 povos neste mundo. A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas os povos no mundo estão divididos. Tem o povo da promessa, que é o povo judeu, o povo da fé, que é a igreja, e os gentios. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor soberano, e por causa do pecado, ele veio a este mundo para assumir a condição de pecador no lugar dos seres humanos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram porque o primeiro casal que Deus criara e colocara no jardim do Éden para cuidar do jardim, estavam perfeitos, em perfeita harmonia, mas Satanás conseguiu miná-los e fazê-los desobedecer. Logo depois de sua desobediência, a Bíblia diz que o pecado passou para todos os homens. Por isso Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Só que Deus proveu a recuperação para o ser humano. Ele fez uma reunião lá no Éden com Eva, Adão e a serpente, e delegou para cada um sentenças. Para a serpente ele disse: rastejarás todo o tempo da tua vida e pó comerás enquanto viver. Para Eva Deus disse: com dor terás filho, teu desejo será para o teu marido e ele te dominarás. Para Adão, Deus disse: maldita será a terra por tua causa. Adão pecou, vacilou. Por causa do pecado de Adão, o pecado trouxe desgraça para toda a criação. No reino animal foi uma carnificina em geral. Mas quando o pecado entrou no mundo, desestabeleceu toda a criação, toda a natureza. E nós vemos pela palavra de Deus o que Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus proveu a salvação para o ser humano. Deus disse: da semente da mulher nascerá um, qual pisará a cabeça da serpente. Ele estava falando do seu filho que iria nascer anos e anos depois. Deus usou os profetas, vários profetas, entre eles o maior dos profetas, pelo que penso, o profeta Isaías, que está lá no livro de Isaías 7,14, quando diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão o seu nome, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que resolveu entregar ao mundo o seu filho com uma promessa. E a promessa é essa: todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Passados-se anos e anos e anos, praticamente 700 a 750 anos se passam. Maria, então, estava na sua casa e recebeu a visita do anjo. O anjo Gabriel veio até ela e disse: salve, agraciada. Não era essa saudação de judeus. Saudação de judeus é shalom. Mas o anjo disse: salve, agraciada. E conversou com ela sobre o plano de Deus. E ela então aceitou em si o plano de Deus. Está lá no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18, o nascimento de Jesus Cristo. Jesus então nasceu da Virgem Maria.
Louvado o nome do Senhor. Jesus Cristo nasceu com uma incumbência maior. E a incumbência maior é salvar o seu povo, é perdoar os pecados e trazer salvação para a humanidade, em especial ao povo judeu. Porque está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, 11, 12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí a promessa passou para todos quanto iriam receber. Porque a Bíblia diz, a Bíblia é clara, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós, humanos, fomos criados por Deus, temos dentro de nós uma eternidade. E essa eternidade estava perdida através do pecado de Adão. Mas Deus resolveu mandar o seu único filho, o seu primogênito, louvado seja o nome do Senhor, para assumir no lugar do ser humano a condição de pecador. É claro que Jesus Cristo veio a este mundo com vários objetivos, mas o maior, o principal objetivo era assumir o pecado na carne e cravá-los na cruz do Calvário. Todo o sacrifício de Jesus Cristo seria em vão para mim e para você, se ele tivesse sofrido, se ele tivesse sido morto e não tivesse ressuscitado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e está vivo para toda a eternidade. A ele a glória agora e para todo sempre. Jesus Cristo então nasceu. Jesus Cristo cresceu entre os judeus, falou com eles, sentiu o que eles sentiam. E ele operou no meio dele, no meio do seu povo, milagres, maravilhas. Curou a muitos, libertou várias pessoas, ressuscitou a mortos, operou milagres e maravilhas. Mas ele não foi muito bem-vindo. Ele foi perseguido e morto. Mas antes de ir para a glória, ele deixa uma palavra profética para o seu povo, o povo judeu. Pelo que creio, o livro de Mateus, capítulo 24, é uma profecia exclusivamente para judeu. É claro que nós, como Igreja de Cristo, pegamos pela fé. Mas ali está falando exclusivamente com um judeu. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu. E quem era seu? O povo judeu. Ele veio, ele esteve presente no meio deles. Note uma coisa, parousia. A primeira vinda de Jesus Cristo é parousia. E foi para judeus. A segunda vinda de Jesus Cristo também é parousia, não é para a igreja. É exclusivamente para judeu. Para a igreja é a paz, o arrebatamento. Para a igreja não é ele que vem, é a igreja que vai. Porque o Espírito Santo, o penhor da sua glória, está na sua igreja, dentro da sua igreja. E quando eu estou falando sua igreja, eu não estou colocando o nome da minha igreja, do meu ministério e nem do teu. A igreja de Cristo, ela está em toda a face da terra. E a igreja de Cristo é o corpo de Cristo que está na terra. E dentro do corpo de Cristo está o seu Espírito, que é a força motivadora que motiva a igreja em toda a terra. Agora vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 24, foi uma palavra profética exclusivamente para judeu, para o povo judeu. Jesus estava ali perto do templo. Os discípulos chamaram ele para mostrar a beleza, a estrutura do templo. Mateus 24, 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele, os seus discípulos, certamente, para dizer, Senhor, olha que beleza. Eles queriam que Jesus Cristo analisasse e elogiasse o templo que Salomão tinha feito, que Herodes tinha reformado. Mas Jesus Cristo disse, não vê de tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Estando ele assentado no outro dia no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele em particular Pedro, André, Tiago e João e lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, fala para nós, quando acontecerá estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas em uma só. Estas coisas, tua vinda e fim do mundo. Estas coisas eram sobre a queda, a derrubada do templo que os discípulos estavam mostrando para ele. E Jesus Cristo profetizou: não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. 37, 38 anos depois da morte de Jesus Cristo, o governo romano sitiou Jerusalém. O general Tito estava na sua direção, na sua liderança, na liderança do governo romano, e eles sitiaram Jerusalém. Era época de festa. Segundo a história, mais de 1 milhão de judeus estava dentro da cidade. Entraram de repente os soldados e mataram muitos e muitos. Crianças, adolescentes, mulheres, homens. Foi uma carnificina. E derrubaram o templo formoso, que era o orgulho do povo judeu. Derrubaram aquele templo, cumprindo assim a profecia que Jesus Cristo disse. Todas essas coisas. E Jesus Cristo disse para eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Essa palavra é exclusivamente ao povo judeu, para ter cautela, para não ser enganado por ninguém. Se tem uma coisa que mais o Senhor Jesus Cristo se preocupou com os seus discípulos, com o seu povo, e sobre o engano. Porque Jesus sabia que o engano iria crescer, e iria crescer muito. Mas olha o que vemos aqui. Os judeus foram enganados. Os judeus de hoje foram enganados pelas forças da Cabala, pelas forças da maçonaria. E diante da Torá está um livro chamado Talmud, que tem pervertido a fé do povo judeu. Jesus Cristo disse para eles terem cautela. Quanto à igreja, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, usou o apóstolo Pedro, sobre o engano também. Paulo disse: eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos enganadores, que não perdoarão o rebanho. Segunda de Pedro, o apóstolo Pedro também deixou dito: houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens amantes da mentira. Olha o que Pedro disse: houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando assim o Senhor a quem os resgatou. E lá está escrito: farão de vós negócios. Não é o que estamos vendo em larga escala, os falsos profetas, vendendo orações, vendendo mensagem, vendendo as coisas de Deus, em especial no tempo de política. Muitos estão vendendo o povo, a igreja. Eu não estou generalizando, em troca de favores. Mas olha o que estamos vendo aqui na palavra profética. Jesus Cristo disse:
Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Falsos Cristo não engana a igreja, mas engana Israel. O que engana a igreja são falsos profetas. Olha o que diz no 6, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dor. Princípio de dor. Princípio de dor aqui não é para a igreja, é para o povo judeu. E o princípio de dor está para chegar para o povo judeu. Porque o povo judeu rejeitaram a Jesus Cristo. Quando o governador disse para aquela multidão, que farei com Jesus chamado Cristo? A multidão, em uma só voz, respondeu o governador, crucificam, crucificam. Ele então lava as suas mãos e disse, eu estou limpo do sangue deste inocente. O povo tornaram a responder, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E ainda dizem, no mundo em que estamos, que a voz do povo é a voz de Deus. É nada. O povo não sabe escolher, o povo não tem boa escolha. E exatamente por causa desta palavra, o povo judeu entrará em um labirinto de juízos. E quando isso vai acontecer? Assim que a igreja for arrebatada, o povo judeu vai entrar em um labirinto de juízos. Capítulo 6 do livro do Apocalipse. São os ais e as pragas. Ali fala sobre 7 selos, sobre 7 trombetas e sobre 7 taças. O povo judeu passará por isso. Mas o remanescente, a terça parte deles, vão ser guardadas por Deus. Este mundo vai sofrer, ai do mundo por causa dos escândalos. Deus tem tratamento para com os 3 povos que estão nesta terra. E quais são os 3 povos? Os judeus, a igreja e os gentios. A Bíblia diz sobre a igreja, Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Os fiéis serão levados para a glória de Deus. A igreja fiel será livre dos ais, das pragas que estão no Apocalipse. O povo judeu, a maioria deles, vai passar pela grande tribulação e serão mortos junto com os rebeldes da igreja que ficarem. E quem são aqueles que vão ficar? É aqueles que fazem parte da igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Filadélfia será arrebatada. Deus tem tratamento aqui para com os judeus e tratamento com as nações rebeldes. Mateus capítulo 25 fala sobre as ovelhas e sobre os bodes. As nações da terra serão julgados. Olha o que vai acontecer. O arrebatamento vai passar, a igreja será tirada. Israel entrará no princípio de dor. E o mundo se aplacará em toda a terra.
os ais e as pragas e os juízos. E Jesus Cristo terá compromissos a cumprir, protocolos. Porque ele veio a este mundo com vários objetivos, vários, não dá para falar todos, mas creio que o maior deles foi resgatar, salvar um povo que estava perdido. E este povo é a igreja. Ele vai arrebatar a sua igreja para a sua glória. E vai tecer juízo sobre o mundo, em especial sobre os judeus e sobre as nações rebeldes. Mas a terça parte dos judeus serão salvos. Porque ele tem promessa aos judeus para cumprir. E ele diz: os mansos herdarão a terra, os judeus serão colocados no mundo inteiro por cabeça e não por cauda. E as nações da terra serão julgadas. Ele vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Aos bodes ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste água, tive nu e não me vestiste, estrangeiro e não me hospedaste, na prisão e não foste me visitar. E para as ovelhas ele vai dizer para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estrangeiro e me hospedaste, na prisão e foste me visitar. E eles dirão: quando te vimos desta forma? E ele disse: aquilo que fizeram a um dos meus pequeninos, a mim os fizeste. Por isso a Bíblia nos aconselha a amar o povo judeu, a orar por eles, abençoarmos o povo judeu. Eu quero parar por aqui, apenas uma pequena meditação. As palavras proféticas, as profecias estão em pleno cumprimento, porque a Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz. Graça e paz da parte de Deus seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus vos abençoe abundantemente. Dê um like. Se você gostar, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém.